Qualquer pessoa que ainda defenda o Bolsonaro tem 3 argumentos na ponta da língua. Primeiro, tudo não passa de uma narrativa, ou seja, a Polícia Federal inventou essas provas a mando do Lula e do Xandão. 2, pensar em matar alguém e não executar esse plano não é crime. Então, não tem nem que encher o saco do Bolsonaro por causa disso. 3, o Xandão jamais podia ser o juiz desse processo. Primeiro porque ele tem problema com o Bolsonaro, ele persegue o Bolsonaro, então ele já tem uma animosidade contra o Bolsonaro. Segundo, que ele é vítima, e vítima não pode ser o juiz ao mesmo tempo. Então, vamos discutir esses 3 pontos. Ponto número 1, é tudo narrativa, tudo invenção da Polícia Federal, a mando do Lula e do Xandão. Nesse caso, tudo que as pessoas contaram, e várias pessoas contaram, dos planos de golpe, generais, o Mauro Cid, o comandante do exército que foi nomeado pelo Bolsonaro, contou realmente, ele propôs dar um golpe. O comandante da aeronáutica também confirmou isso. Além dessas pessoas terem contado o que aconteceu, também foi tudo confrontado com provas materiais, papel, arquivo eletrônico, entendeu? Então tá tudo lá. Tem conversa de WhatsApp entre eles, combinando tudo. Tem geolocalização dos celulares. Olha, esse cara nesse dia estava nesse lugar, segundo a antena do celular dele demonstra. Então, não é um negócio assim tirado da cabeça, porque alguém contou, foi o Bolsonaro, e tá todo mundo acusando o Bolsonaro. Não. O que mais tem é prova material. Mais até do que os depoimentos. As provas confirmam que os depoimentos são verdadeiros. Então é um negócio assim, lotado de provas. E os próprios depoimentos são gravados. Não dá nem para dizer que o cara não falou isso. Tem ele gravado falando, contando como o Bolsonaro articulou o golpe de Estado. Então esse é o ponto número 1, que é a questão da narrativa. Questão número 2, pensar em matar alguém não é crime. Realmente não é crime. Você pode planejar, fazer todo o esquema, se você não colocar em prática, não é crime. Só que se você reparar, o Bolsonaro e os outros 36 não foram indiciados por tentativa de homicídio, justamente porque não é crime. O que é aquele plano de assassinato no contexto? É uma das ações para dar um golpe de Estado. Tinha lá disseminar notícia falsa, tinha lá mobilizar para criar uma revolta interna dentro do exército, tinha uma série tinha lá fazer os decretos das minutas golpistas, cada um fazia seu papel. E uma das coisas que tinham que acontecer para a conclusão do golpe de Estado era matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Por que o Alexandre de Moraes? Porque ele era presidente da Corte Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os 3 tinham que morrer como parte da tentativa de golpe de Estado. E no caso de golpe de Estado, a tentativa é crime. Porque se der certo, você não vai punir o cara virou ditador, ele te prende, te mata, te esfola, e você não vai prendê-lo. Você só consegue prender se der errado a tentativa de golpe. Por isso que a tentativa é o crime. Então, o plano de matar essas 3 pessoas é mais uma das muitas provas de que houve uma tentativa de golpe. Por isso que eles não foram e não serão indiciados por tentativa de homicídio, mas foram indiciados por tentativa de golpe. 3, Xandão não podia jamais ser o juiz desse caso porque ele é vítima e porque ele tem um problema pessoal com o Bolsonaro. Vamos lá. O inquérito das fake news contra o Supremo, que eram os primeiros ataques contra o Supremo, foi aberto em 14 de março de 2019. O Bolsonaro não estava nem 3 meses como presidente ainda. E aí se descobriu que existia uma organização criminosa que atacava os ministros nas redes sociais com mentiras. Para quê? Para coagi-los, para enquadrá-los, para fazer eles votarem do jeito que essas pessoas queriam e não do jeito que está na lei. E por conta disso foi aberto um inquérito. E só depois que o inquérito foi aberto e passou a ser relatado pelo Alexandre de Moraes é que começaram os ataques ao Alexandre de Moraes. Até então o Bolsonaro não abria a boca para falar do Alexandre de Moraes, nunca tinha falado um A do Alexandre de Moraes. Mas depois que ele virou o juiz do processo, aí a extrema-direita passou a mirar nele e a acusar ele de ser imparcial, de ser ditador, que ele tem que fazer impeachment e tudo mais. Ou seja, essa animosidade, essa inimizade foi criada depois que ele já era o juiz do processo. E essa é a única exceção prevista na lei, porque se você arrumou briga com o juiz depois que ele já era o juiz, significa que você está agindo para tentar tirar o juiz do processo, trocar por outro. E isso a lei não permite. Que você arme uma quizumba,
arranja uma confusão para depois alegar que o juiz é teu inimigo. Então, legalmente falando, não existe animosidade do Xandão contra o Bolsonaro. Por quê? Porque isso começou depois, quando ele já era o juiz. Então ela foi provocada pelo réu, pelo acusado. No caso, que é o Bolsonaro e Companhia Limitada. E ele é vítima e também é juiz, não pode, é outro argumento. Então, o Xandão, o Alexandre de Moraes, pessoa física, ele não era vítima de nenhum plano de assassinato. Quem era vítima do plano de assassinato era o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se fosse o Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, qualquer outro ministro que estivesse naquela função, fazendo o que ele estava fazendo, seria o alvo. Então, ele é uma vítima indireta, porque a morte dele não tinha por propósito simplesmente eliminar o Alexandre de Moraes, e sim impedir que o Supremo Tribunal Federal continuasse enfrentando os crimes dos bolsonaristas. Então, a vítima direta não é o Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal que estava sendo atacado. E a morte do Xandão era uma forma de atacar o Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, é a instituição que é a vítima, ele seria um efeito colateral, um dano colateral. E por isso, por essa razão, não é ele a vítima e julgador ao mesmo tempo. A vítima é a instituição Supremo e ele é o julgador. Por acaso, era ele que era o presidente do TSE naquele momento em que eles tentaram matar o presidente do TSE. Fosse qualquer outro, seria esse outro que tinha um plano de morte contra ele. É isso, por isso que ele pode continuar assim no processo, porque ele também não é a vítima direta dele.